E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre dualismo, essa característica que entrou na teologia cristã lá na metade ainda do segundo século, ou seja, logo quando a teologia cristã ainda era incipiente, ainda estava em processo de formação. O dualismo influenciou a teologia, está presente ainda hoje nas suas influências e nas suas consequências, e você já deve estar observando isso ao longo dos vídeos que nós já fizemos. Esta é a parte 4 dos nossos vídeos sobre dualismo. Se você vir aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar os links para assistir a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Se você ainda não assistiu, assista. E se você ainda não curtiu, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Você não tem que pagar nada, é rápido, é prático, é fácil e toda vez que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, você vai ser avisado aí na sua casa e vai poder assistir. Fica até o final desse vídeo que no finalzinho eu tenho um convite muito especial a fazer para você. Mas nessa nossa parte 4, eu quero dizer para você o seguinte, que o dualismo, ele não influenciou apenas algum segmento da história do cristianismo, ele não influenciou apenas uma corrente teológica do cristianismo, mas ele, desde que entrou lá na antiguidade, na teologia cristã, ele nunca mais saiu totalmente. E ele traz as suas influências e as suas consequências em todo o cristianismo ao longo da história e em todos os segmentos cristãos. Por isso que ele é um grande desafio para todos nós. Um grande desafio, porque o dualismo não é saudável. Dualismo, como a gente já falou em outra oportunidade, é quando uma parte da existência trabalha em chave de exclusão com outra parte da existência, quando um tenta superar o outro. Por exemplo, quando a alma tenta anular o corpo, ou quando o corpo tenta anular a alma. Quando a razão tenta anular a emoção, ou quando a emoção tenta anular a razão. Quando, por exemplo, o Jesus histórico é totalmente sucateado e deixado de lado para que um Jesus divino sobressaia. Ou vice-versa. Né? Dualismo é quando uma coisa tenta excluir a outra. Dualidade é quando essas duas áreas, corpo e alma, razão e emoção, por exemplo, trabalham de modo sintético e harmônico, sem que haja a tentativa de um eliminar o outro. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar para você, ao longo da história da teologia cristã, como esse dualismo tem se manifestado. Na antiguidade, você encontra em textos bíblicos ainda, por exemplo, a primeira carta de João, ele lidando com um tipo de dualismo. Era o dualismo que não confessava a encarnação de Jesus, ou seja, Jesus era apenas espiritual. O que é carne é material, é ruim, é pejorativo, e Jesus, enquanto Deus, não assumiria a carne. E João trabalha na sua primeira epístola dizendo que nós devemos provar aqueles para saber que são de Deus, e são de Deus, ou seja, definem a teologia correta, sadia, a teologia cristã, aqueles que afirmam que Jesus veio em carne, que ele encarnou, assim como o Evangelho diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao longo da antiguidade surgiram muitas teorias errôneas, como, por exemplo, aqueles que afirmavam, e teve muitos, hein? Que afirmavam que o sexo era pecado, que o sexo era pejorativo, que o sexo, o verdadeiro santo, não deveria fazer, cometer. As abstinências sexuais eram amplamente praticadas. As mulheres eram consideradas inferiores e eram consideradas como fonte do pecado. Isso é uma visão terrivelmente dualista e que causa consequências dramáticas, consequências seríssimas com relação à mulher e com relação à sexualidade, que ainda hoje é um tabu no meio cristão por conta das influências dualistas em nosso meio. Para você ter uma noção também, na antiguidade era muito comum que pessoas em busca de uma espiritualidade
saíssem do mundo em que elas viviam, se refugiassem nas cavernas, no topo de estacas, né, de postes, nos pântanos, até nisso teve casos registrados, né? Os mosteiros surgem por causa dessa demanda também, de pessoas que saíam da sociedade, que consideravam a vida social, a vida do dia a dia, como uma mundanidade e buscavam refúgio lá no isolamento, no mais isolado possível. Isso é uma manifestação do dualismo, porque Jesus nos chama a viver uma vida integrada. Peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por exemplo, na antiguidade nós temos o gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus, o docetismo, que colaborava com isso, dizendo que o corpo de Jesus apenas parecia ser material, mas era puramente espiritual. E o maniqueísmo, dentre outros, né? São só alguns exemplos. O maniqueísmo, que dizia que a existência era uma briga, uma guerra dualista entre as forças da luz, as forças do bem, as forças do mal e as forças das trevas. E ainda hoje existem muitas comunidades que baseiam as suas práticas nessa guerra cósmica, dualista, maniqueísta, entre o bem e o mal. Né? Ainda tem essa consequência. Na Idade Medieval, os parâmetros de reclusão foram ainda mais populares e surgiram os grandes monastérios, onde iam para lá pessoas que queriam fugir do mundo, fugir da sociedade, fugir dos relacionamentos sociais e amorosos também, e viver uma vida reclusa, longe de tudo e de todos, e uma vida celibatária. O celibato também é uma consequência desse dualismo, porque entende que a corporeidade, que a sexualidade é algo pejorativo que deve ser combatido para que a espiritualidade de fato aconteça. Outras questões também de cunho político na Idade Medieval, surgiu a teoria dos dois braços de Deus, em que muitas vezes essa teoria trabalhou em chave de exclusão. Se entendia que o rei, que o imperador, tinha o poder material, o poder político sobre os corpos dos seres humanos. E o Papa tinha o poder espiritual sobre as almas dos seres humanos. Num primeiro momento era cada um na sua área, mas em alguns momentos um tentava sobrepujar o outro. E na maior parte do tempo o Papa dizia que o imperador deveria se submeter a ele, já que o que é espiritual prevalece sobre o que é temporal. A alma prevalece sobre o corpo e, portanto, o imperador deveria se submeter ao Papa. Na modernidade, isso não foi superado. Os reformadores tentaram, mas não superaram totalmente o dualismo. Alguns continuavam reticentes com relação à mulher, com relação ao sexo, com relação ao matrimônio, e alguns começaram a entender que o sexo era como se fosse um mal necessário, apenas para a procriação da espécie. Ainda está presente uma visão dualista sobre o assunto, você pode perceber. Mas tem mais. René Descartes, que nem era assim prioritariamente um religioso, né? Mas ele estabelece um novo dualismo entre a res cogitans e a res extensa, entre a coisa pensante e a coisa matéria. Ou seja, o que prevalece é o ser pensante do ser humano e o corpo é apenas uma máquina que é manipulada e administrada pela mentalidade. E também, ainda hoje, essas questões de dualismo estão presentes em muitas igrejas. Quando se entende que a igreja é o único espaço de cultuar a Deus e os outros lugares não são, quando se entende que a espiritualidade se limita a coisas relacionadas à igreja e não se entende, por exemplo, a amizade, o cuidado com a família como traços da espiritualidade também e de modo integrador, não que uma exclua a outra, mas são áreas, são partes que se complementam, não é? Ainda há, por exemplo, uma tentativa de reclusão em relação ao mundo, como muitos fazem um dualismo entre igreja e sociedade, igreja e mundo, como sendo sempre os outros, os de fora, como os perdidos, os que precisam vir para dentro para serem salvos, né? Veem eles de modo pejorativo.
E ainda hoje existe uma série de tabus com relação à sexualidade. É claro que a sexualidade deve ser entendida de modo amadurecido, responsável, equilibrado, não é? De modo a respeitar a pessoa que está inserida, seja o marido, seja a esposa, seja o homem, a mulher. Mas, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa aí sem perguntar a ninguém, só na sua cabeça. Eu tenho certeza que 90% dos casos, pelo menos, de pessoas disciplinadas, excluídas das igrejas, tem a ver com questões sexuais, porque isso ainda é um tabu na maioria das igrejas. É claro que há preocupação quanto a isso, e isso deve ser exposto de maneira sadia e equilibrada, mas ainda é visto com muito dualismo por muitas pessoas. Como superar esse dualismo que traz tantas influências em tantas áreas? Você vai saber uma proposta, claro, não tem a solução de todas as coisas, mas uma proposta que pode nos auxiliar na luta e na superação do dualismo no quinto vídeo que em breve vai estar disponível no meu canal, tá bom? Fique atento, ative as notificações que você vai ser informado quando estiver pronto. E o convite que eu tenho a fazer para você é para que você participe do curso online sobre dualismo, com videoaulas, textos, fóruns, enfim, com bastante interação e de um modo bem mais completo, um modo completo sobre a história do dualismo, suas consequências, as propostas de como superá-lo. Se você tem interesse em participar do nosso curso de dualismo, mande um e-mail para a gente, reverendojansen@gmail.com. Se você não pegou, vai estar na descrição do nosso vídeo aqui embaixo. Mande um e-mail se você tem interesse em participar do nosso curso, que eu respondo para você mandando outros pormenores, tá bom? No mais, eu agradeço a sua participação. Compartilhe, curta o nosso vídeo, chame outras pessoas para assistir, para se inscrever no nosso canal, que em breve teremos novidades por aqui. Abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.